O marketing de experiência é uma prática que usa de emoções para chamar e atrair os clientes, mostrando experiências únicas para que o público se sinta mais próximo das marcas e dos produtos. Quem explica melhor isso pra gente é a coordenadora do curso de Design de Interiores aqui da Unicesumar, a Larissa Camargo. Professora, isso mesmo. seja bem-vinda. Obrigada. Professora, a gente tem um marketing de experiência e também tem um consumo. Como que isso funciona? Isso. Eu acho que a gente passa... O consumo está sempre relacionado ao momento em que a população, que as pessoas estão passando, né? Aos momentos históricos, fatores econômicos, políticos, enfim, ao momento em que a sociedade está vivendo. E aí, o que acontece? Quando o momento transforma a forma como as pessoas consomem. E o marketing, ele tem que ser feito para atender a como as pessoas estão consumindo, certo? E hoje a gente vê fortemente o aumento das pessoas consumindo experiências e não só o produto físico. O que seria isso? Por exemplo, acabei de receber agora há pouco num aplicativo de viagens, anunciando uma viagem surpresa. Ele estava anunciando, então eu compro um pacote, tem lá valores pré-determinados, digo de onde eu vou sair, e eu não sei qual que é o meu destino. Eu fico sabendo o meu destino no dia do embarque. Ou seja, não basta eu consumir só a viagem. Eles estão oferecendo a experiência da surpresa. O sentimento, né? O sentimento da surpresa, do desconhecido. Exatamente, do desconhecido. Nesse caso, essa experiência do desconhecido. E isso a gente tem vivenciado, eu acho que em vários tipos de consumo. Essa ideia da experiência, de consumir experiências. Então, podem ser experiências relacionadas a emoções, a lembranças, ou então experiências relacionadas, por exemplo, à história daquele produto. Olha, outro exemplo que eu acho que eu posso citar aqui, que é bem presente, a volta, o resgate do consumo do artesanato. Alguns anos atrás, incluir na sua decoração, por exemplo, dentro do seu projeto, dentro da sua casa, uma peça artesanal, era até considerado meio brega, fora de uso, né? A gente teve um período aí que ter uma toalhinha de crochê era feio, isso daí tá antiquado. Hoje a gente vê cada vez mais crescendo esse tipo de consumo. Os artesãos têm ganhado forças, também graças à rede social tem impulsionado um pouco isso. E as pessoas têm consumido o trabalho artesanal por quê? Porque eles entendem que atrás daquele produto que eles estão adquirindo tem também uma história daquele artesão, tem a coisa da exclusividade, porque afinal de contas um trabalho artesanal, né, um produto artesanal nunca é igual ao outro. A gente sempre tem esse fator também de exclusividade. Trabalha também a nostalgia, né? Que é, tipo, nas casas de avós, antes as toalhinhas e tal, então também traz uma memória emocional, né? Memória emocional. E aí é que entra a questão do marketing, né? O marketing tem, claro que já entendeu isso, essa ideia do produzir consumo e agregar aos produtos e serviços alguma experiência na hora de você comercializar algo. Então, que seja por essa nostalgia, que seja por essa emoção, que seja pela experiência mesmo, pelo diferente, pela surpresa, ou alguma coisa que mexe com os sentidos, por exemplo, né? Eu vendo um produto que normalmente não tem relação com o cheiro, mas eu tenho incluído o cheiro na venda do meu produto. A gente tem percebido muito isso. Eu dei exemplos do artesanato, da viagem, mas a gente também tem visto grandes marcas na área da moda, por exemplo, da automobilística, que têm oferecido essa coisa da experiência mesmo, de vender experiência atrelada ao seu produto. Eu estava vendo uma reportagem também das tecnologias, que elas trazem o sensorial, né? Que é o tátil, o último lançamento, não sei de que marca, do cheiro, que daí, tipo assim, se eu estou jogando um jogo que está mais friozinho, eu vou sentir. Então, trabalhando com sentido, eu consigo vender mais. Com certeza. Essa é o conceito do marketing e do consumo de experiência. É a ideia de que você oferece além do que já era aquele objeto ou aquela experiência ou aquele serviço que você vende como um jogo, por exemplo, você está indo além. Você leva para o consumidor mais experiências que vão além simplesmente do uso básico do que aquele objeto, do que aquele serviço ofereceria até então.
é também uma construção, vem da construção psicológica, né? Com certeza. Não é só estou te oferecendo o produto, estou te oferecendo tudo que ele representa e tudo que você vai representar com aquilo, né? Tudo Muito que você vai mais. significar com aquilo. Isso. E aí cabe aos designers de produto, ou mesmo design de interiores, ou daí marketing, a parte de criação de cada indústria, de cada empresa, identificar como ele pode potencializar. E aí a gente recebe, algumas coisas são mais óbvias, mais próximas, assim, que a gente imagina dessa experiência de consumo, mas algumas empresas, às vezes, surpreendem, né, a gente com algumas propostas bem inusitadas, bem diferentes, e acabam sendo, aí chamam a atenção dos consumidores pela curiosidade, às vezes, dessa experiência. E como que essas empresas, elas estão implementando isso? Então, elas têm entendido isso como um potencial de mercado. Então, elas têm levado dentro das suas empresas, agregando nas suas equipes profissionais que tenham essa visão. Talvez uma visão um pouco mais criativa, porque eu acho que tem que ser criativo para conseguir, né, fazer, mas também um profissional que tenha esse olhar um pouco mais para essa ideia de consumo de experiência, entendendo e que busca, né, tem que estar atual. Eu acho que a criatividade é essencial. E é claro também que tem que ser o perfil da empresa. Afinal de contas, nem todas as empresas têm, de repente, a gente tem produtos aí que são bem tradicionais e que entendem que dentro do mercado eles se colocam assim e não têm esse interesse na mudança. E às vezes a mudança, agregar alguma outra experiência pode não ser tão interessante. Mas ao mesmo tempo a gente tem muitas empresas tradicionais que estão precisando se reinventar e encontraram daí nessa coisa, no fator experiência, oferecer algo a mais nos seus produtos como um diferencial. Então tem que pensar no público para conseguir tocar ele, né? Exato. Desde a peça artesanal, desde a toalhinha lá de crochê da renda que pode ter um valor bem mais baixo, algo mais simples, até, por exemplo, comercializar um carro, você tem que saber que tem um custo, o quanto que isso vai agregar de valor e se o cliente potencial aceitaria e toparia pagar por essa nova experiência. Então pesquisar e se colocar no lugar do comprador é essencial. Com certeza, é essencial. Então, essa construção, ela é mercadológica e também psicológica. As duas coisas juntos. E funciona. Tem, inclusive, empresas contratando psicólogos, por exemplo, para conseguir, ou então pessoas especialistas na área de terapia, que têm esse olhar. Então, acho que é muito multidisciplinar essa possibilidade dentro do mercado. Para que se sinta, para colocar o produto mais próximo, trazer a pessoa para perto da marca e também para perto do produto. Exato. Essa é a ideia. Muito obrigado pelas informações. Imagina. Professora. Obrigada pelo convite.